A vitória é daquele que o adorar, pois com ele no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir, for por onde ele andar, no seu monte santo, novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Como o sopro de sua boca sim destruirá. Cristo que não resistirá, Jesus Cristo Rei dominará. Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá. O inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei seu nome é santo, yeah. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo,
Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Nesse momento, vamos ser conduzidos com o prelúdio. Que os irmãos possam estar atentos aí para iniciarmos o culto ao nosso Senhor. Nós somos chamados para adorar ao nosso Deus no seu dia, o dia do Senhor. E nesse início de adoração, eu peço aos irmãos que possam abrir suas Bíblias no Salmo de número 147, onde faremos a leitura de todo o Salmo. Salmo de número 147. Eu peço àqueles que podem, que se coloquem em pé, para fazermos uma leitura alternada desse texto. Leiamos então, Salmo de número 147. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável, cantar louvores ao nosso Deus, ficar-lhe bem o cântico de louvor. Sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus. E dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. Pois ele reforçou as trancas das tuas portas e o abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete, faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, todas ignoraram os seus preceitos. Aleluia. Aleluia, oremos ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Tu és um Deus que criou os céus, a terra e tudo que nela há. Tudo, Pai. Tudo o Senhor fez, inclusive a nós. E o Senhor nos chama para adorar a Ti, meu Deus. Te agradecemos porque até mesmo o fato de estarmos aqui Te adorando é graça do Senhor, é misericórdia do Senhor. Recebe, Pai. Recebe todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, como um aroma suave, meu Pai.
Nos ajuda, Senhor, em meio a esse culto, a ler a Tua palavra e que essa palavra seja fixada em nossos corações e em nossas mentes. E durante a mensagem, que a Tua voz, Pai, que possamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, meu Pai. O Senhor sabe do que nós precisamos. O Senhor sabe da orientação que nós precisamos, que o Teu povo precisa. Nos ajuda, Senhor. Que o Teu Espírito possa nos ajudar na compreensão da Tua palavra. E que o Senhor possa nos ajudar a viver conforme a Tua palavra. Que em nossas vidas venhamos a glorificar o nome do nosso Salvador. E é no nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Os irmãos podem sentar, mas ainda vamos continuar em adoração ao nosso Deus com o hino de número 10, a criação e o seu Criador. Deus nos chama para confessar os nossos pecados. E eu peço aos irmãos que possam abrir suas Bíblias no Salmo número 51. Salmo de número 51, na qual eu farei a leitura de todo o texto. Salmo de número 51. Ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste.
Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amados, olhando para a palavra de Deus, podemos reconhecer que Davi reconheceu que era um pecador. E se refletirmos, baseado na palavra do Senhor, entenderemos que somos pecadores. E se entendemos que somos pecadores, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, em uma certeza, que Cristo perdoa os nossos pecados. Sim, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Nesse momento, nós faremos uma oração silenciosa, você e o Senhor, pedindo perdão por suas falhas. E depois de alguns instantes, o reverendo Álvaro vai romper o silêncio com uma oração de gratidão ao Senhor Jesus pelo perdão dos nossos pecados. Curvemos as nossas cabeças, vamos orar ao Senhor silenciosamente. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória, Senhor. E a tua palavra demonstra mais uma vez quão miseráveis somos sem ti. Senhor Deus, diante da tua santidade, diante da tua graça e diante da tua misericórdia, mais uma vez, humildemente, nos prostramos diante de ti, com arrependimento, Pai, diante dos nossos pecados. A tua palavra, sempre que é aberta diante dos nossos olhos, o teu Santo Espírito, iluminando a nossa mente, nos traz a refletirmos sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que há no nosso coração. E não há outra forma, Senhor, pela qual nós possamos nos comportar, a não ser confessando a ti os nossos pecados, as nossas falhas, mas também, Senhor, nos alegrando, porque sabemos que o preço do nosso pecado já foi pago na cruz através do sacrifício de Cristo Jesus. E assim como já foi dito nesta noite, o que devemos fazer é nos arrependermos, confessarmos e abandonarmos o nosso pecado. Nos ajuda então, Senhor, a amar a tua palavra e a viver de acordo com ela. Que o teu Santo Espírito continue a trabalhar no nosso coração, na nossa vida, nos trazendo não apenas a instrução, mas também nos dando força para abandonarmos as obras da carne e a frutificarmos aquilo que o teu Santo Espírito quer operar nas nossas vidas. Que o Senhor continue a trabalhar nos nossos corações, no nosso ser, porque carecemos de ti para todas essas coisas. Ouve, Senhor, a nossa oração de confissão e de gratidão, pois oramos a ti confiados no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos entoar o cântico Vaso Novo, em gratidão ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados. Eu quero
Salmo 130, no versículo 4, diz: Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Sim, temos o perdão dos nossos pecados. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos fazer uma leitura alternada de um texto de Apocalipse, Apocalipse capítulo 13. E eu peço novamente àqueles que podem, que se coloquem em pé, para fazermos essa leitura. Apocalipse, capítulo 13, leitura alternada. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Se alguém tem ouvidos, ouça. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra, diante dos homens. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Amém. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra em nossos corações, e os irmãos podem sentar. Chegamos ao momento do ofertório.
Você que veio preparado com o seu dízimo e a sua oferta, que você possa vir até o gasofilaço enquanto nós iremos entoar o cântico de número 221, Vaso de Bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos nos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Vamos ter nesse momento uma palavra de gratidão ao Senhor pelos dízimos e as ofertas com o diácono Hélio. Senhor Deus, santo, soberano, criador e sustentador de todas as coisas. Graças te damos, ó Pai, pelo teu dia, o dia do Senhor. Queremos agora, ó Pai, te agradecer aqui os dízimos e ofertas que foram entregues aqui na tua casa. Abençoe, ó Deus, estes recursos, Senhor. Abençoe estes recursos para que possam ser usados na tua obra, na tua casa, no cuidado. Que o Senhor esteja com o conselho dessa igreja, dando a eles, ó Pai, sabedoria, para que possam administrar com justiça e com temor diante do Senhor, ó Deus. Abençoa os teus servos que são fiéis a ti, que o Senhor os abençoe em seus trabalhos, para que trabalhem com justiça, honrando ali o teu nome, onde quer que estejam, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus que te oramos. Amém. Amém. Nesse momento seremos conduzidos pelo grupo de música a entoarmos ao Senhor. Cantemos. Aqueles que podem, por favor, vamos ficar de pé, vamos continuar adorando o nome do nosso Senhor. É tua graça.
irmãos, nós vamos ainda orar ao Senhor, curve sua fronte, vamos suplicar e nos colocar em ações de graças diante do nosso Deus. Pai querido e amado, nós somos gratos a Ti por tamanha salvação que temos em Cristo, porque o Senhor mesmo foi quem abriu os nossos olhos. Certamente estaríamos longe do Senhor se o Senhor não nos alcançasse com tamanha graça. Obrigado, Senhor, pelo privilégio da salvação, pelo privilégio que temos de ter comunhão com os nossos irmãos, de podermos adorar o Senhor de modo público, com liberdade. Obrigado, Senhor. Pai, te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pelo pão de cada dia, pelo trabalho, pela nossa família. Agradecemos também pelas lutas, pois sabemos que o Senhor tem propósitos santos em tudo que ocorre. Ó Deus, e nada foge ao teu controle, e por isso te agradecemos. Obrigado porque podemos ter a garantia, a certeza de que o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, apesar de quem nós somos. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor também aqueles nossos irmãos que têm enfrentado lutas, seja lutas na área da saúde, pedimos a tua boa mão, seja aqueles que têm enfrentado lutas no casamento, lutas no seu trabalho. O Senhor conhece, Pai, o coração de cada um aqui. O Senhor conhece as necessidades nossas, as reais necessidades. Tua palavra diz que ainda a nossa palavra não chegou à boca e o Senhor já conhece toda. E, ó Deus, certamente, antes mesmo de te pedirmos algo, o Senhor sabe o que nós precisamos. E pedimos, Pai, que o Senhor haja com graça no meio do teu povo. Ó Deus, quaisquer que sejam as lutas, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para lidarmos com elas, para respondermos com fidelidade ao Senhor, independente da situação. Pedimos tua bênção sobre a vida daqueles que estão frios na fé. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia dos filhos desviados, dos cônjuges descrentes, daqueles parentes e amados nossos que não conhecem o Evangelho e nunca experimentaram da vida junto com o teu povo. Pedimos, ó Pai, a tua misericórdia. Pedimos, ó Deus, que o Senhor aumente a nossa fé em dias difíceis. Pedimos a tua bênção sobre a tua igreja, dando fidelidade em nosso tempo. Ó Pai, pedimos que o Senhor não permitas, Pai, que o teu nome seja envergonhado em meio a esse crescimento do número de evangélicos em nossa nação. Infelizmente, temos visto, Pai, que os números incham, mas a vida aos teus pés não condiz com este número que cresce. E por isso pedimos, livra-nos dos escândalos, livra-nos do tropeço, de envergonharmos o teu nome, Senhor. Ó Pai, pedimos a tua bênção, Pai, sobre a nossa nação. Tem misericórdia dos nossos governantes. Tem misericórdia, ó Deus, de cada um deles, desde o presidente, passando por governadores, deputados, senadores, prefeitos, vereadores, todos aqueles que se acham investidos de autoridade. Ó Deus, a tua palavra nos ensina e nos exorta para que roguemos ao Senhor por vida mansa, tranquila, com piedade e respeito diante dos homens. E nós dependemos e carecemos da tua boa mão, e por isso pedimos, põe o teu temor no coração dos nossos governantes. Levanta servos teus, ó Deus, que sejam testemunhas do Senhor e que assessorem estes homens, ó Deus, para que tenhamos esta vida mansa e tranquila. Ó Deus, que a nossa vida diante do Senhor não sofra tantos baques, ó Deus, nas mãos de ímpios que detêm o poder. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Pedimos a tua bênção, Pai, sobre o nosso culto, sobre esse momento em que estamos aqui. Continua, Pai, nos abençoando, falando ao nosso coração. Continue, Pai, aceitando e recebendo o louvor da tua igreja aqui. Que fazemos no nome do nosso Senhor Jesus, em nome dele que nós te rogamos. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos dar prosseguimento à nossa exposição em Gênesis, agora no
no capítulo 4, versículos 25 e 26. Gênesis capítulo 4, versículos 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te rendemos graças pela Tua palavra. Nós somos tão pequenos e dependemos do Senhor. Por isso pedimos que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Nós queremos sair daqui cheios da Tua palavra, certos de que ouvimos o Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e fala conosco. Aplique, Pai, esta palavra em nosso coração. E não permitas que o nosso coração saia endurecido, ó Deus, sem desejo de conhecer mais ao Senhor, de viver aos Teus pés. Tem misericórdia de nós. Abre os nossos ouvidos, ilumina-nos. Pedimos no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Aqueles que foram alcançados pelo Evangelho certamente já experimentaram dias em que o desejo de que o culto não acabe aumenta cada vez. E você vai para a igreja, está no meio do culto, e aí o culto acaba e você fala: rapaz, já acabou. Podia falar mais meia hora, mais uma hora que a gente ficaria aqui. Por outro lado, às vezes também vivemos momentos de frieza espiritual tamanha que a vontade é que acabe logo. Eu quero ir logo para casa. Está enfadonho. O profeta Malaquias fala sobre isso. Irmãos, pare para pensar como os profetas almejavam a presença de Deus. Como alguns servos de Deus nas Escrituras falavam com tanto entusiasmo a respeito dos sacrifícios, do culto ao Senhor. Lembre-se de Jonas no ventre do peixe e almejando o templo. Senhor, será que eu tornarei a ver o templo do Senhor? Ele está ali almejando o culto, os sacrifícios, a adoração. Outros textos, por exemplo, em que os salmistas falam: alegrei-me, as crianças conhecem esse texto, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo 84 diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão amáveis. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Irmãos, onde foi parar a alegria da adoração? Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ali não está falando de brigas simplesmente, está falando do ajuntamento solene, onde o povo se reunia para adorar o Senhor, e ali o Senhor ordenava a bênção no meio do seu povo, a alegria da adoração, do ajuntamento, de ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, nós somos tão pequenos que tantas vezes não notamos que não temos nenhuma alegria em adorar a Deus. Sentamos, vimos ao culto e às vezes cantamos alto, mas sem perceber que a mente está longe. Ou mesmo na hora da pregação nós estamos pensando em coisas periféricas. O coração se atentando a fugas, detalhes, ao invés de se atentar ao Deus que fala por meio da sua palavra. Durante a história
em muitos momentos, a igreja perdeu o desejo de adorar. Foi assim, por exemplo, logo antes da Reforma Protestante. A igreja fria, vazia, fugindo das Escrituras há séculos, se apartando da verdadeira adoração. E quando Deus levanta servos dele, servos que são pecadores, assim como eu e você, mas são levantados por Deus na restauração da alegria de adorar o Senhor, da alegria que há em voltar-se para as Escrituras e perceber que, como disse o salmista, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Eu gosto dessa expressão por um aspecto, porque ela fala de um período em que não existia a cana-de-açúcar sendo beneficiada e você tendo açúcar tranquilo na sua mesa. Era o mel. Era o mais doce que eles poderiam experimentar. Era o mel. Só você se lembrar do trabalho que dá para você fazer uma dieta de açúcar. A primeira vez que você cortou o açúcar, como é ruim a sensação. E agora pare para pensar alguém olhando para as Escrituras e dizendo, olha, é mais doce do que o mel, não tem nada melhor do que isso. Mas nós tantas vezes nos aproximamos do culto ao Senhor e não sentimos isso. E não almejamos a sua palavra. É óbvio que há contextos em que nós precisamos guardar as devidas proporções. Mas eu me recordo bastante de uma fala do reverendo Josafá Vasconcelos chamando a atenção ao tempo dos puritanos. Guardadas as proporções de cultura e de época, ele mencionava assim, olha, quando houve este avivamento no meio do povo de Deus, quando um pregador sentava e falava menos de 1 a 2 horas, os crentes se sentiam traídos. Tamanho era o desejo de ouvir a palavra, de se debruçar nas Escrituras. E nós, em casa, não conseguimos parar 10 minutos lendo as Escrituras. Tem alguma coisa de errado com o nosso amor às Escrituras, à palavra de Deus, ao culto. Se passar 10 minutos a mais do tempo que nós estabelecemos, nosso coração, eu e você, ficamos já inquietos. Tem algo de errado no nosso desejo de adorar. Assim foi o período que Moisés narra em nosso texto. As crianças que estão anotando, pode anotar sim, o primeiro avivamento é o tema do nosso texto. O primeiro avivamento. Aí as crianças vão perguntar, o que é avivamento? Vou pegar um sinônimo. O primeiro momento em que o povo de Deus se voltou mais uma vez com alegria para adorar a Deus, com entusiasmo, com o culto a Deus, porque esta alegria foi perdida. Irmãos, o contexto nós já temos visto nos outros sermões anteriores, em que Caim mata Abel. Contexto terrível. E pare para se recordar e se colocar naquele período e pensar assim, o primeiro assassinato se deu por causa de um culto, no contexto de adorar a Deus, de prestar um culto agradável a Deus, e alguém que não prestou um culto agradável a Deus, inflamou seu coração com ciúme, com inveja, de alguém que adorou e foi aceitável diante do Senhor. Contexto terrível. Pare para pensar na tristeza, por exemplo, nós mencionávamos antes do culto, um episódio que aconteceu nos Estados Unidos de um atirador que entrou em um culto e tentou matar pessoas em um culto nos Estados Unidos, já há alguns anos. Pare para pensar no medo natural que começa a brotar no coração daqueles adoradores. Imagine o próximo culto. Olha, no anterior entrou um atirador e tentou matar pessoas. Imagine se ele consegue
fazer isso como em outros casos também já aconteceram. Imagine em países em que há um contexto de perseguição ao cristianismo, perseguição de morte a cristãos em ambiente de culto, em que eles chegam e matam. Pare para pensar como seria o próximo culto. O medo. Irmãos, o texto vai mostrar que quando nasceu Enos, daí passou-se a invocar o nome do Senhor. E aí fica uma dúvida, mas Caim não invocou o nome do Senhor? Abel, principalmente, com fidelidade, não invocou ao Senhor? E invocou. Mas percebam, há aqui uma menção a respeito da dor como um freio, como uma âncora no coração do adorador. Certamente muitos já enfrentaram momentos em que um grande revés na vida fez com que você não sentisse desejo de vir ao culto. Não sei qual foi. A perda de um filho, a perda do emprego, um diagnóstico duríssimo. E você vem e está aqui acabado. Mesmo quando você chega e você está triste e não consegue se concentrar. Agora olhe para Adão e Eva, adoradores do Deus verdadeiro, ensinou seus filhos a adorarem o Deus verdadeiro. Os seus filhos estão ali prestando um culto e um assassina o outro. Em uma mesma ocasião, Adão e Eva perdem 2 filhos. Um para Satanás, que passa a ser inimigo do Senhor, inimigo do Messias, do descendente, e o outro para o túmulo. No culto. Primeiro aspecto, irmãos, que nós queremos destacar, tem relação com o olhar na providência. Nesse contexto de primeiro avivamento, o que você vai perceber é que Adão e Eva, e aqui há na expressão de Eva, principalmente, o olhar para o passado, para as questões de Caim e Abel, mas não com o olhar de, e agora, o que é que vai acontecer com a minha vida? Mas com o olhar de, Deus providenciou. Deus é o Deus que cuida da história e que nada foge ao seu controle. O texto vai dizer assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Crianças que estão anotando, podem anotar no primeiro ponto aí. Providência. O olhar para trás, para as coisas que passaram, não fez com que ela perdesse o foco a respeito do Deus que providencia todas as coisas. Talvez o coração de Adão e Eva fosse tentado a dizer: eu não quero mais filhos. Tamanha tragédia. Filhos, olha, filhos são bênção, é uma alegria. Que alegria tivemos de ter os nossos filhos. Que expectativa de Eva com Caim. Volte o texto, capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. E nós mencionamos que esta expressão mostra o coração de Eva almejando a redenção, almejando aquele descendente que Deus prometeu. Deus acabou de prometer e disse: olha, vai nascer um descendente que esmagará a cabeça da serpente. É o Messias, Cristo. E ela, adquiri o varão. Mas ela descobre que esse varão era um assassino, que era filho das trevas. Abel, como um sopro, o significado do seu nome, foi a sua vida, passou.
não vale mais a pena ter filhos? O mundo está terrível. Perceba que havia desculpas para dizer isso. O mundo está difícil demais para ter filhos. Filhos não. Não é bom não, tem que pensar direitinho. Esse é o argumento que o mundo coloca. Mas perceba que aqueles que têm consciência da providência de Deus, da ação de Deus contínua na história, eles podem mesmo olhar para as tragédias que podem acontecer dentro da vida da gente e perceber que Deus age soberanamente, controlando todos os aspectos da história. A expressão dela é: Deus concedeu outro descendente no lugar de Abel. Abel era da semente santa. Deus concedeu mais uma semente para propagar a mensagem do Evangelho, no seu desejo de ver a redenção que Deus prometera. Caim matou, mas Deus continuou providenciando. A redenção há de continuar. Você deve se recordar de vários exemplos nas Escrituras em que Deus, por meio da sua mão misericordiosa, agiu com providência, mesmo em meio a tragédias. Por exemplo, José do Egito. José do Egito sendo vendido, traído pelos irmãos, afastado da sua família, e com a chance de vingar-se dos seus irmãos, principalmente após a morte do seu pai, os irmãos temeram e ele disse: olha, vocês intentaram mal contra mim. Mas, em outras palavras, Deus, o Deus de toda provisão, transformou aquele mal lá do passado, terrível, doloroso, em bem, para a conservação da vida. E sabe o que é isso? Para a conservação da linhagem de Cristo, do Messias. Deus, em sua boa mão, permite coisas terríveis, como o assassinato de Abel. Mas, dentro da sua boa providência, o seu plano de redenção, a trajetória gloriosa da sua história não é interrompida, não é pega de surpresa. Ele continua governando todas as coisas. E isso deve permear o coração do servo de Deus em dias difíceis. Há um texto também lá no Evangelho segundo Lucas, dos discípulos de Emaús. Vale a pena conferir esse texto. Lucas 24. Texto que fala a respeito da boa mão do Senhor, em meio a discípulos que vislumbravam tragédia. Lucas 24, a partir do versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Jesus ressurreto com os discípulos de Emaús, sem saber ainda que era o próprio Cristo falando com eles. E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive.
De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó, nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E aí vem a expressão deles: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Até aqui. Irmãos, que visão maravilhosa a respeito da providência. Cristo dá um ensinamento àqueles discípulos tardos para crer, incrédulos a respeito da ressurreição, mostrando a provisão de Deus preparou esse sofrimento para o Messias. A questão aqui é: as maiores tragédias não fogem ao controle daquele que tudo opera conforme a sua vontade. A cruz foi assim. Por que não seria assim comigo ou com você? Irmãos, nesta cena, voltando para o nosso texto de Gênesis, a cena que fala a respeito desse primeiro despertamento no meio do povo de Deus, para volta ao culto, volta à vontade do Senhor, à adoração. O olhar de Adão e Eva a respeito da tragédia foi de perceber: Deus providenciou, Deus controla a história, Deus nos deu outro descendente no lugar daquela tragédia terrível que nos ocorreu. O texto continua e diz: a Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos, e daí passou a se invocar o nome do Senhor. A invocação do nome do Senhor, irmãos, não é uma expressão de mera oração. Daí começou-se a orar. A questão que permeia este trecho, e lembre-se, Moisés é quem escreve, o povo está no deserto recebendo a revelação de Deus a respeito da origem do próprio povo, e está sendo ensinado àquele povo o retorno à verdadeira adoração. 400 anos de escravidão no Egito, invocando falsos deuses, esquecendo-se das promessas benditas do Senhor. Agora, tinha no episódio de Adão e Eva, aguardando o descendente, um lampejo para que o povo no deserto voltasse ao desejo de adorar o Senhor. Se no primeiro aspecto, Adão e Eva, no nascimento do seu filho, olham para o passado e percebem: Deus foi providente em nossa vida. Agora aqui, eles olham para as promessas no futuro. Promessas dadas por Deus. Olha, o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Capítulo 3. Vale a pena ler esse texto. Versículo 15, todos juntos. Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eva se apega a esta promessa do Senhor. E aí diz: olha, o Senhor me concedeu outro descendente. O que está no coração de Eva ali é a esperança da redenção, daquele que vem para esmagar a cabeça da serpente. E foi assim.
Quando você vai para o Evangelho segundo Lucas, mais à frente, Lucas capítulo 3, você vai encontrar a genealogia do Senhor Jesus partindo até Adão. E já no final, o texto vai dizer, Lucas 3:37, Lameque, filho de... um pouquinho antes, para você pegar nomes conhecidos. Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, Sem, filho de Noé, Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Matusalém, Matusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este filho de Maalalel, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Perceba que o aguardar este descendente e reconhecer, se no primeiro ela erra, do Senhor me deu o descendente com Caim, e Caim era filho das trevas. Agora, a sua esperança é renovada com o nascimento de Sete. Deste certamente virá o Messias. Esta é a exclamação no coração de Eva: o descendente virá. Ela olha para o futuro e vislumbra a promessa do Senhor. Segundo ponto, crianças. Promessa é a palavrinha. Que promessa é essa? Deus prometeu que Jesus Cristo viria para esmagar a serpente, ou seja, para vencer Satanás, para acabar com os males do pecado, para acabar mesmo com o sofrimento. Não é o pare de sofrer e nessa vida você vai ter flores e tranquilidades, não. Mas é promessa de que no último dia o Senhor Jesus há de voltar glorioso para dar fim aos males que tantas vezes encerram ou abafam a alegria da adoração. A promessa que foi consumada na cruz, garantida de que o Senhor olhará para nós, não com as marcas do pecado, mas com as marcas da salvação da cruz. Ao olhar para nós, o Senhor vai olhar para Cristo. E Ele já olha assim. E no último dia, Ele dirá: vinde benditos de meu Pai. Mais uma vez, olhando para o texto. O texto diz: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. Não é simplesmente porque Abel morreu. Perceba que há esta questão de exclamação com o nascimento de Caim e com o nascimento de Sete. Olha que interessante. Eva não exclama assim quando Abel nasce. O texto, quando Abel nasceu, diz assim: depois deu à luz a Abel, seu irmão. O coração dela em relação a Caim era esperançoso na redenção. E o perceber que Abel era filho de Deus, Caim não era, e que a descendência passaria por alguém que amava ao Senhor nesse ponto, faz com que o seu olhar para Sete, olha, no lugar de Abel, semente santa, semente que vai propagar a adoração ao Senhor. Essa esperança nas promessas benditas. Nem eu e você temos a real noção do dano do pecado em relação ao viver sem pecado como Adão e Eva tiveram. Viver de maneira perfeita no paraíso, em comunhão com Deus, Deus na viração do dia com eles, e ter essa comunhão quebrada. Não ter mais a presença do Senhor gloriosa no meio do jardim. Experimentar a vergonha da nudez, as afrontas pela primeira vez, a dor da perda de um filho, tendo experimentado uma comunhão belíssima no Éden. Só quando você tem noção do dano do pecado, da queda, de como esse mundo é terrível,
E abro mais um parênteses, e é por isso que a evangelização passa pela denúncia de pecado, do reconhecimento da podridão, do mundo caído, da vida terrível longe do Senhor. Fechado parêntese, é que você vai ter noção da beleza das promessas de Deus. De que em Cristo há salvação. De que em Cristo há plenitude de alegria. Que a adoração a Deus, que o culto ao Senhor é deleitoso, não só para o Senhor quem recebe, mas graciosamente Ele derrama alegria no coração do adorador. É por isso que servos de Deus piedosos, alcançados pela graça, quando estão doentes, ficam, eu queria estar lá. Enquanto muitos estão no culto, eu quero que acabe logo. Aqueles que estão em plena comunhão com o Senhor, com o coração ardendo pelas Escrituras, estão assim, eu queria estar lá. As promessas do Senhor, irmãos, elas aquecem o coração das ovelhas. E olhar para o dia da volta do Senhor deveria encher o nosso coração de alegria, de esperança, mesmo nos dias mais difíceis da nossa alma. Aliás, nos dias mais difíceis da sua alma, dia em que a sua vontade de adorar foi-se embora, olhe para a cruz de Cristo e olhe para o grande dia em que Ele voltará, porque Ele voltará. Agarre-se nas promessas gloriosas do Senhor. Vai continuar havendo dor, vai continuar havendo lutas, vai continuar havendo sofrimento, vai continuar. Você não vai parar de sofrer nesta vida. Mas existe verdadeira esperança quando olhamos para Cristo, para o dia glorioso que o Senhor virá. Eva olhando e dizendo, o Senhor me concedeu outro descendente, vai vir. A salvação virá, a redenção virá, a serpente vai ser esmagada. Verdadeira esperança, quando o Senhor Jesus colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, de uma vez por todas, e a morte, e Satanás, e o inferno. Promessas, agarre-se nas promessas, olhe para as promessas gloriosas que o Senhor dá ao seu povo. Mas por fim, crianças, terceiro ponto. Se no passado Adão e Eva conseguiu vislumbrar, Deus é providente, Ele nos deu outro descendente. Caim matou Abel, mas Deus, na sua providência, nos deu um descendente. Olhando para o futuro, eles viram, o descendente está aqui. Olha, não sabemos se Eva tinha no seu coração, será ele mesmo? Não foi Caim, mas será ele mesmo o Messias? Ou se ela pensou, vem dele. Não sabemos exatamente, mas sabemos que ela olhou ali a semente, vislumbrando as gloriosas promessas do Senhor. No presente, você vai perceber que o que acontece ali é a restauração da adoração. Versículo 26, vamos ler juntos? A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Nós temos dito a respeito da expressão Senhor, que está aí em versalete, que parece tudo maiúsculo, mas o S é um pouquinho maior. É uma expressão que, na maioria dos textos do Antigo Testamento, esmagadora maioria, pouquíssimos textos não trazem no original a expressão Iavé, ou Jeová, ou Javé. São tentativas com respeito ao nome da aliança. Há uma discussão no texto se aqui foi, de fato, a primeira vez que se pronunciou o nome Iavé, sim ou não. Não há essa convicção em relação a isso. Mas o que há é a convicção de que o Deus da aliança, o Deus que fez uma aliança com o seu povo,
foi invocado mais uma vez. Houve uma restauração desta adoração. Abel invocou o nome do Senhor, com certeza. Mas aqui a expressão é: 2 gerações se passaram. E quando ele diz que se começou a invocar, dá esta questão do que estava acontecendo de Abel até ali. Nessa narrativa, certamente houve um esfriamento da adoração. A grande maioria dos comentaristas, vários comentaristas do texto, mencionam esta questão, que Moisés falar que se começa a invocar, não está dizendo que Abel não invocou, porque invocou e sabemos que invocou e foi aceito pelo Senhor. Mas mostra ao mesmo tempo que a tragédia acontecida na casa de Adão esfriou a adoração. O povo de Deus, o povo que deveria clamar pelo nome do Senhor, suplicar pela redenção, agora estava com a adoração mais fria ou temerosa, talvez. E aí vem um descendente. Não sabemos quanto tempo durou, mas certamente para o nascimento de Sete chegar em idade reprodutiva, casar-se com uma de suas irmãs, não havia nenhuma lei a respeito do incesto da parte de Deus ainda. Sete casar com uma de suas irmãs, ter um filho chamado Enos crescer e liderar a adoração pública diante do Senhor, fazer sacrifícios ao Senhor, voltar com entusiasmo e louvor e adoração ao Senhor, certamente pelo menos uns 30 anos, 15 anos, 18 anos de cada, não sei, não sabemos, mas sabemos, muitos anos se passaram de frieza ou de dureza ou de temor em relação à adoração, mas o certo é, Deus em toda a história levanta homens e mulheres, servos deles, para se voltarem para Ele mais uma vez, reavivando o coração, trazendo mais uma vez a alegria de adorar, mesmo que tenha vivido as piores das tragédias. A adoração. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. E pare e se relembre desse aspecto, que a maior expressão do povo de Deus é o culto. É a expressão de adoração a Deus. É quando o povo de Deus se reúne. É por isso que, mais uma vez, volte para as Escrituras e você vai perceber tantos textos bíblicos falando a respeito do povo se voltando para a adoração. Lembre-se da reforma de Josias, em que o livro da lei havia sido esquecido, ou perdido o livro da lei, e, olha, achamos o livro da lei, e leram o livro da lei, rasgaram suas vestes, arrependeram-se diante do Senhor, e adoraram ao Senhor, cultuaram ao Senhor. Irmãos, e eu não sei, não tenho como sondar os corações. Eu não sei se situações difíceis, quaisquer que sejam, ou mesmo a dureza de coração, tem afetado o seu desejo de adorar a Deus, a sua alegria de cultuar, de ir para a igreja, de voltar a ler as Escrituras, cantar. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Qual foi a última vez que você em casa, sozinho, cantou louvores ao Senhor, assim, Senhor, e sozinho? A alegria da adoração. A questão é que Deus é poderoso para restaurar ela no coração dos seus filhos. Foi assim, Enos. Imaginem a alegria da restauração do culto. Imaginem o olhar de Adão, Eva, do próprio Sete, em ver mais uma vez a alegria da adoração. O nome do Deus da aliança, o Deus eterno, Criador, infinito, de quem depende a nossa vida, nossa respiração.
se relacionando conosco e respondendo o seu povo que o adora em espírito e em verdade. Isso só é possível por meio de Cristo. Certamente Enos não estava ali em uma adoração vazia a um Deus que é criador, mas que não se relaciona, mas aguardando a promessa de Cristo, do Messias. Em toda a história foi assim. A verdadeira adoração é aquela que é mediada por Cristo. Hebreus 11, ao falar de Abel, vai falar que foi pela fé. E a fé ali não é uma fé vazia, nem é uma fé que se resume a acreditar em Deus. Mas é a fé no Deus que redime o seu povo e que prometeu e mandou Jesus Cristo. É por meio dele que a adoração do seu povo é aceita. É por meio dele que a adoração no coração do eleito é restaurada. O que é que eu faço então? Suplique ao Senhor. Eu não estou conseguindo mais ir para a igreja, não tenho mais alegria. Eu vou para a igreja, canto, eu até gosto das músicas, mas eu não sei o que está acontecendo comigo. Suplique ao Senhor. Só Ele pode fazer isso. Você não pode. Você não consegue. Eu já tentei, pastor, já fiz de tudo. Talvez seja por isso. Tentando com a sua espiritualidade, com a sua força. Nós não temos forças em nós mesmos. Os discípulos chegam para Cristo e fazem uma súplica que, apesar do contexto ser outro, mas eles falam assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque a consciência é de que a fé é dom de Deus. Então suplique: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu estou falando da boca para fora, mas mesmo assim atende o meu clamor. Aumenta a minha fé, aumenta a minha alegria de adorar, de buscar o Senhor. Desejo pela tua palavra, pela comunhão, pelos sacramentos. Tem misericórdia de mim. Suplique ao Senhor. Aumenta a minha fé. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos orar. Pai querido e amado, tantas coisas acontecem neste mundo caído, tantas lutas enfrentamos e tantas vezes nossa oração parece não passar do teto. Nossa alegria, nossa vontade de buscar o Senhor se esvai. Como disse Davi, restitui-nos a alegria da tua salvação. Ajuda-nos, Pai, aviva a tua obra em nosso meio. Dá-nos um coração que esteja ardendo pelas Escrituras, como os discípulos de Emaús exclamaram. Dá-nos alegria em ir à adoração solene, para que exclamemos como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de cada um aqui, Senhor. Tem misericórdia daqueles que não estão aqui, porventura sequer ouviram este sermão. Tem misericórdia e toca no coração. Mais uma vez rogamos ao Senhor por aqueles que estão frios, afastados, sejam lá fora, sejam ainda frequentando. Tem misericórdia de nós, aumenta a nossa fé. Ó Deus, nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus que levantou os servos do Senhor, que restauraram, ou que foram usados pelo Senhor na restauração do culto ao Senhor. O Senhor é poderoso para fazer isso em nosso meio, em nosso coração. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Recebei a bênção, meus irmãos. Que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém.
Assentai-vos. Guarde o pós-lúdio. E assim o pastor Amadeu apresentará os visitantes.